São 2 da madrugada. A casa está em silêncio. Toda a gente parece ter terminado o dia, mas a tua cabeça não. Estás na cama e, de repente, a tua mente volta a uma conversa que aconteceu há horas. Uma frase, um gesto, algo pequeno que talvez tenhas dito ou talvez não tenhas dito. E aparece a mesma pergunta outra vez. E se eu devesse ter respondido de outra maneira? Tentas deixar passar, tentas dormir, mas a tua mente continua a funcionar como se alguém se tivesse esquecido de desligar um motor dentro de ti. E num determinado momento surge uma dúvida incômoda. Por que motivo a minha mente não sabe parar? Porque de fora isto quase nunca se vê. As pessoas apenas veem alguém tranquilo, alguém reflexivo, alguém que fala pouco, mas lá dentro está a passar-se algo muito diferente. A tua mente revê conversas, analisa decisões, imagina cenários que ainda não aconteceram e aqui surge a primeira confusão. Com o tempo começas a pensar que talvez o problema sejas tu, que estás a pensar demasiado, que estás a complicar coisas simples, que talvez devesses ser mais como os outros, mais rápido, mais leve, mais despreocupado, porque o mundo parece mover-se assim. As pessoas decidem rápido, respondem rápido, viram a página rápido, mas a tua mente não funciona de igual modo. A tua mente quer entender, quer rever, quer ter a certeza. E aqui acontece algo interessante, porque há uma razão muito concreta pela qual algumas pessoas não conseguem deixar de pensar. Não é falta de controle, não é fraqueza mental, e também não significa que haja algo de errado contigo. Tem a ver com a forma como o teu cérebro está configurado. E quando percebes o que realmente se está a passar, muitas coisas na tua vida começam a fazer sentido. Porque pensar demasiado não significa simplesmente pensar mais, significa que a tua mente está a processar o mundo de uma forma diferente. E aqui surge o primeiro mecanismo, algo que em psicologia se chama processamento profundo. Soa a algo técnico, mas na verdade é simples. Imagina 2 câmeras. Uma tira uma fotografia rápida de uma cena e passa para a seguinte. A outra para, ajusta a focagem, observa os detalhes. As pessoas que pensam demasiado costumam ter essa segunda câmera. O seu cérebro não apenas registra o que acontece, ele explora. O tom de voz, as pequenas pausas, as palavras que alguém escolheu e as que não escolheu. Enquanto outras pessoas captam a superfície, a tua mente tenta compreender todo o contexto invisível. E aqui surge o primeiro efeito curioso. Quando o teu cérebro processa assim, as experiências não acabam quando terminam, continuam ativas dentro de ti. Mas isto não é o mais interessante, porque há outro sistema cerebral envolvido, um sistema que quase ninguém menciona. Chama-se simulação mental e funciona como um pequeno laboratório dentro da tua cabeça. Antes que algo aconteça, a tua mente começa a testar cenários. O que aconteceria se eu dissesse isto, e se eles reagissem assim, e se a conversa ficasse desconfortável? O teu cérebro ensaia, calcula, explora futuros possíveis. Visto de fora, parece que simplesmente estás a dar voltas a tudo, mas na verdade a tua mente está a tentar fazer algo muito concreto: reduzir a incerteza, preparar-se, antecipar. E aqui surge o problema. Este sistema cerebral não tem um botão automático de desligar. Por isso, quando o futuro deixa de ser o foco, a tua mente começa a olhar para trás e aparece algo que em psicologia se chama ruminação, outra palavra técnica. Mas a ideia é simples. É como se a tua mente rebobinasse uma cena para tentar compreendê-la melhor. A conversa, a decisão, o momento constrangedor. O teu cérebro pensa: se eu rever isto outra vez, talvez encontre a peça que falta. Mas aqui acontece algo que quase ninguém explica. O cérebro humano nem sempre consegue encerrar todas as histórias. Às vezes, não há uma resposta perfeita, às vezes não há uma explicação completa, e então o pensamento volta e volta e volta. Mas ainda há outra peça em tudo isto, porque as pessoas que pensam demasiado costumam ter algo mais. Um detetor de incoerências muito sensível. Imagina um detetor de fumo. Em algumas casas só se ativa quando há muito fumo, noutras ativa-se com muito pouco. Em certos cérebros acontece o mesmo.
Detectam pequenas mudanças sociais, um gesto estranho, um tom ligeiramente diferente, uma frase ambígua, e então a tua mente ativa-se. Algo não bate certo. E quando algo não bate certo, o teu cérebro quer resolver isso, quer entender o que se está a passar, quer restaurar a coerência. Por isso, muitas pessoas que pensam demasiado não analisam apenas situações, analisam relações, contextos, motivações, tentam perceber o que não é dito. Mas aqui acontece algo ainda mais profundo. As pessoas com este tipo de mente costumam ter também uma consciência interna muito elevada. Isso significa que percebem com clareza o que se passa dentro delas, as suas emoções, as suas reações, as suas contradições. É como se o volume da experiência interna estivesse um pouco mais alto. Enquanto outros conseguem ignorar certas sensações, tu percebes essas sensações, examinas e tentas entendê-las. E isto pode ser algo extraordinariamente valioso, mas também pode ser exaustivo, porque quando o teu mundo interno é intenso, o silêncio exterior nem sempre significa descanso. Às vezes significa simplesmente mais espaço para pensar. E é aqui que acontece algo curioso. A sociedade costuma interpretar tudo isto ao contrário. As pessoas que pensam demasiado dizem-se coisas como: dás demasiadas voltas a isso, relaxa, não penses tanto, como se o problema fosse pensar. Mas a ciência sugere algo muito diferente. Não é que a tua mente esteja a fazer algo de errado, é que o teu cérebro processa mais informação do que o habitual. É uma configuração diferente do sistema nervoso, uma mente que observa mais, que analisa mais, que liga mais pontos. E aqui surge a reviravolta mais importante de todas. As pessoas que pensam demasiado não têm um problema de pensamento. Têm um cérebro que tenta compreender o mundo com mais profundidade do que a média. Por isso, algumas situações demoram mais tempo a encerrar. Por isso, algumas perguntas ficam durante mais tempo. Por isso, algumas experiências sentem-se de forma mais intensa. Não porque haja algo de errado contigo, mas sim porque a tua mente está a tentar construir coerência, a tentar compreender, a tentar encontrar sentido. E quando começas a ver as coisas assim, algo muda. As noites em que a tua mente não se desliga já não parecem apenas um defeito. As perguntas constantes deixam de ser sentidas como uma falha. Começam a parecer parte da forma como o teu sistema funciona, parte da forma como exploras a realidade, parte da forma como compreendes as pessoas, e talvez por isso a tua mente nunca tenha sabido desligar totalmente esse motor, não porque esteja avariada, mas porque está a tentar compreender o mundo com mais profundidade do que o habitual. E se este tipo de reflexões te parecem familiares, provavelmente não é por acaso, porque existe toda uma psicologia por trás das mentes que observam mais, analisam mais e sentem o mundo com mais intensidade. E neste canal vamos continuar a explorá-la, porque às vezes aquilo que parecia um problema era simplesmente outra forma de ver a realidade.